Gente, o concurseiro não tem um dia de paz. Nesse vídeo eu vou te explicar a decisão do Supremo que caiu como uma bomba no mundo dos concursos de ontem para hoje. Você vai entender o que realmente aconteceu e quais serão as repercussões no dia a dia de quem estuda. Bom, gente, e o que aconteceu? A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela aceitou, Ela disse que era constitucional o texto de uma emenda constitucional lá de 1998, que abriu a possibilidade e extinguiu a obrigatoriedade do regime jurídico único dos servidores. Ou seja, agora a administração pública, todos os entes federativos, podem escolher qual é o regime em que irão contratar os seus servidores públicos. Antigamente o RGU era obrigatório e agora a administração poderá contratar, inclusive, servidores pelo regime seletista. Isso quer dizer que o regime jurídico único foi extinto? Não. Inclusive o STF foi explícito em dizer que toda e qualquer modificação só valeria daqui para frente, e não poderia impactar os servidores que já têm seus cargos. Mas ela poderá contratar novos servidores pelo regime seletista. Isso quer dizer que acabou a estabilidade? O regime de seletista não tem estabilidade. Então, os empregados públicos, que são os servidores que ingressam pelo regime seletista no serviço público, não gozam da estabilidade. Precisa de concurso? Sim. Para você entrar nos cargos públicos, você ainda precisará da validação por meio do concurso público. Isso não mudou em nada. Agora, quais são os pontos que precisam serem considerados antes de você tomar qualquer tipo de decisão? Bom, para que essa implementação seja feita, ou seja, para a administração pública começar a contratar seus servidores por meio de um regime seletista, primeiro ela vai precisar de regulamentar isso por meio de uma legislação. Porque no serviço público tudo tem que ser regulamentado antes de ser implementado. E, geralmente, legislações sobre os cargos públicos, as leis que regem os cargos públicos, são difíceis de terem seu trâmite legislativo de maneira rápida. Então, esse processo pode ainda, creio eu, que vai demorar algum tempo até que as administrações comecem a implementar. Obviamente, em âmbitos municipais, pode ser que nós tenhamos uma questão mais célere dessa situação, pelo tamanho da administração e pela estrutura ser um pouco menor de outras instituições mais grandes e robustas. Então, todo esse trâmite legislativo ainda pode ser demorado, então isso não impactaria de imediato os órgãos públicos. Inclusive, aqueles que têm processos em cursos, já foram aprovados ou farão concurso e ainda não foram nomeados, muito dificilmente teria tempo suficiente antes da sua nomeação para que uma lei transitasse no legislativo, para que se instituísse o regime, a contratação por meio do regime seletista antes da sua posse. Pode acontecer? Pode, mas vai demandar aí uma questão de legislação, um trâmite legislativo que pode demorar muito. Então, creio eu que pessoas que já foram aprovadas ou estão com provas eminentes, muito dificilmente serão impactados, assim como os já servidores. Todos os cargos, a partir de agora, vão ser contratados por meio do regime seletista? Não. A decisão do Supremo não extingue o RGU. Ele permite que a administração contrate tanto pelo regime seletista como pelo regime único. Só que o próprio Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência no qual ele diz que carreiras típicas de Estado não podem ser contratadas por regime seletista. Então, algumas carreiras ainda deverão ter concursos e serem contratadas pelo regime jurídico único de servidores. Daniel, mas o que tipifica uma carreira de Estado? Isso é um ponto polêmico e que não tem uma resposta certa ainda. Por quê? O conceito de carreira típica de Estado aqui no Brasil ainda não foi legislado, ainda não foi tipificado em legislação. Então, ainda dependemos de uma legislação que discipline e diga juridicamente o que é uma carreira de Estado. Obviamente, isso pode implicar em várias questões políticas na decisão de quais carreiras serão consideradas de Estado e quais não serão consideradas. Mas e aí, Daniel? Vale a pena ainda estudar para concursos públicos? Ainda vale a pena? Bom, gente, na minha opinião, é óbvio que ainda vale. Em qualquer situação, a carreira pública ainda vai ser melhor durante longos períodos de tempo sobre as carreiras privadas. E quais são os pontos mais relevantes que eu considero antes de você tomar a decisão para que você entenda que o ingresso em carreiras e concursos públicos ainda vão ser muito importantes? Primeiro, os cargos ainda serão preenchidos por concurso público. Então você precisa continuar estudando se você quiser ingressar em um cargo ou emprego público, Então,
A forma de contratação não vai mudar. Você ainda vai ter que ser testado seus conhecimentos por meio de uma prova. Então você precisa continuar estudando. Uma CLT pública ainda vai ser muito diferente de uma CLT privada, gente. Nós já temos vários exemplos, né, de instituições onde os empregados são contratados pelo regime seletista. Pô, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, são todas carreiras, né, que já são de empregados públicos. E tem vários privilégios ao privado. Ah, Daniel, mas não tem estabilidade. Sim, não tem estabilidade. Porém, qualquer demissão, ela precisa, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, ser motivada. Aí vocês vão, Daniel, mas agora aparecerão motivos como limite de gastos, falta de recursos públicos. Isso não dá pra gente saber. Ainda vai depender de como os tribunais e toda a jurisprudência ainda nesse sentido, como vai se consolidar. Porém, qualquer demissão precisa de ter motivação. E o terceiro ponto importante que você precisa refletir antes de tomar uma decisão de parar ou não você tem alguma outra alternativa melhor? Porque assim, quando eu estudava para concurso, eu não vislumbrava nenhuma outra alternativa que me possibilitasse ter tudo aquilo que o serviço público podia me oferecer, né, naquele momento. Eu não tinha estrutura, eu não tinha recursos, eu não tinha quem me indicasse para outras situações. Né? Eu não tinha uma ideia para montar uma empresa, eu não tinha nada disso. Eu só tinha um lápis, uma caneta, um computador e uma fome de estudar e passar no concurso que fosse necessário. Então, assim, você tem que se avaliar. Eu tenho alguma situação melhor que vale a pena eu parar de estudar para concurso e começar a investir em outra coisa? Bom, se você tem essa situação, eu não sei nem porque você começou a estudar. Agora, tenha muito cuidado, tá? Com todo o sensacionalismo de internet, porque assim, desde que quando eu estudava, sempre aparecem várias notícias que induzem que o concurso público vai acabar, que a estabilidade vai acabar, e pasmem, ainda não acabou. Então assim, sempre haverão correntes políticas, sempre haverão situações que vão acontecer, que vão tentar te abalar, que vão tentar te desconcentrar. Porém, as pessoas que permanecem focadas, mesmo nesses momentos, conseguem vantagem daquelas pessoas que se sentem abaladas por essas notícias e acabam deixando com que isso impacte na sua rotina de estudos. E esse é o maior problema. Por quê? O Estado, ele demora a se movimentar. Qualquer decisão tomada e instituída demora alguns anos para ser implementada. E durante esse processo, se você começa a receber o impacto dessas notícias e deixar com que isso impacte no seu dia a dia, isso vai atrapalhar o seu rendimento como aluno e pode atrasar, né, a sua colheita de frutos, né, que seria a sua aprovação. E, agora mais do que nunca, ser aprovado o mais rápido possível se torna cada vez mais importante. Por isso você, que decide que não tem nenhuma alternativa melhor do que continuar estudando para o concurso, precisa aprender o mais rápido possível, a tornar o seu estudo mais eficiente possível para que você consiga a sua aprovação o mais rápido possível, tá bom? Essas notícias vão e vêm. Quando eu estava estudando, passei por uma pandemia, né, que deixou todo mundo sem saber o que ia acontecer. Eu passei por notícias sobre reforma administrativa, que deixou todo mundo com muita insegurança sobre o que poderia acontecer no mundo dos concursos. Porém, eu abdiquei durante muito tempo de assistir ou buscar qualquer tipo de notícia relacionada ao concurso público, porque eu sabia que qualquer coisa poderia abalar o meu psicológico. E então, assim, eu preferia não assistir, não ter acesso a informações mais sensacionalistas, para que isso não me atrapalhasse no meu rendimento de estudo. Isso me levou a conseguir, né, a minha aprovação durante esse período e conseguir todas as benesses que o serviço público oferece aos seus servidores. Então, assim, meu conselho para você é: não deixe que essas notícias impactem o seu dia a dia. Se você tem alguma alternativa melhor e quer decidir, a decisão é sua. Porém, se você não tem alternativa, você precisa estudar, aprenda a estudar o mais rápido possível. E para isso eu te convido a se inscrever nesse canal, né? Onde aprender a estudar vai se tornar cada vez mais importante. Então eu te convido a aprender comigo, se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E eu espero ter ajudado a confortar o coração daqueles que estão aflitos, explicar a sua situação, porque eu tenho visto muitas pessoas dizerem mentiras na internet, né? Dizer algo que não é a realidade, e deixando concurseiros cada vez mais nervosos. Então se tranquilize, aprenda a estudar. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.